Bom dia, meus alunos e alunas do Estado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima, retorno aqui com mais um conteúdo para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, né? Nos mantermos conectados, tá? Nesse período de isolamento. Eu sei que todo mundo aqui gosta de sala de aula, eu também, só que no momento é o que a gente tem como recurso, né? É a forma que eu encontrei de me manter ligado a vocês e não deixar a disciplina morrer, né? Não deixar a disciplina parar, tá bom? Vou trazer aqui uma aula sobre civilizações hidráulicas, vou discutir o conceito com vocês, situar aqui dois exemplos e depois responder uma atividade. Legal? Vamos lá então. Bem, o que são civilizações hidráulicas, né? A grosso modo, a gente pode definir civilizações hidráulicas como sendo aquelas civilizações que surgiram às margens dos rios, né? De rios importantes, né? Na história antiga, mas que até hoje são importantes para os povos que habitam esse mesmo espaço, né? Então, seja o rio Nilo, o rio Tigre e o Eufrates, o rio Ganges, o rio Indo, o rio Amarelo, o rio Azul na China, todos eles são importantíssimos. Os rios são como artérias de vida. Por eles é que as pessoas se transportam, pescam, caçam, desenvolvem suas atividades, se abastecem, mas principalmente aproveitam suas margens para o plantio e também vão canalizar a água através de sistemas de irrigação para áreas que a aridez ainda é muito evidente, né? Então, você vai fazer o transporte dessa água e aproveitar melhor um território que ainda não está muito apropriado para o plantio. Resultado, em nome dessa organização, em nome desse trabalho para garantir a vida, a sobrevivência, é que essas comunidades vão se organizando, se tornando cada vez mais especializadas, aumentando de população, até demandar a existência de um poder maior para organizar esse processo, que no caso será o poder do Estado. Isso aí já é uma discussão que a gente vai fazer para uma outra aula, ok? Então vamos lá. Até aí tudo bem? Beleza. O primeiro exemplo é o exemplo da Mesopotâmia. Mesopotâmia, no passado, né, é essa região aqui, ó, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje é onde fica o Iraque. Tá? O termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais são os rios? Deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar. Os rios Tigre e Eufrates. Certo? Então, populações ocuparam aquela região, né, justamente para tornar viável a agricultura, certo? E a área que você vai observar aqui no mapa é a área que vai ficar entre os dois rios, como nós já falamos, o rio Tigre, olha, marcando aqui, né? E o rio Eufrates. Vejam que ele nasce nessa região aqui mais ao norte, né? Certo? E deságua no Golfo Pérsico. Então são regiões áridas, tá? E que a vida se torna possível graças à existência desses rios. Porém, pessoal, a gente tem que considerar uma coisa, né? Até o próprio Ciro Flammarion Cardoso, historiador brasileiro que trabalha com história antiga, né? No livro O Egito Antigo, ele fala sobre essa questão da hipótese causal hidráulica. É certo que essa condição natural ela é muito importante. No entanto, a gente tem que levar em conta a ação humana para poder desenvolver técnicas capazes de aproveitar melhor, né, esse período, aliás, esse território que eles ocupam. Então, não é só a condição geográfica em si que vai determinar, é toda a construção, o desenvolvimento da sociedade em torno de um objetivo comum, um objetivo maior, que é garantir a sobrevivência. Tá? Então vamos lá. A base dessas civilizações, seja o Egito ou a Mesopotâmia, vai ser a agricultura. E aqui a gente tem um exemplo que ilustra muito bem, né, esse aproveitamento, a utilização das margens do rio. Você vai observar aqui, né, o rio, tá? Você vai ver camponeses arando a terra
diretamente, né, nas margens, tá? Mas também fazendo o que? Os canais de irrigação. Esses canais vão levar água para regiões onde a cheia do rio não alcança, certo? E, consequentemente, isso vai fazer com que outros territórios se tornem também produtivos, tá? Então, essa ação é um trabalho coletivo, é um trabalho coordenado, e ela se identifica a força do homem na hora de agir sobre a natureza. Claro que com uma coordenação específica, né? Depois que a sociedade se torna mais complexa, isso vai ser uma demanda do próprio Estado, do próprio governante, tá? Para fazer com que a população possa trabalhar, o Estado se apropriar desse saldo de produção, redistribuir, mas guardar uma boa parte, tá? Para momentos de maiores dificuldades, ok? Muito bem. Vamos aqui para o Egito. No Egito, nós temos a presença aqui do Rio Nilo, tá? A agricultura também como base, certo? E nós podemos observar agora a região, né? O curioso aqui é que você vai observar que o Egito ele é basicamente um grande deserto. E a vida é possível graças ao Rio Nilo. Ele corta o Egito, ele nasce no centro da África, vai desaguar no mar Mediterrâneo, e você observa aqui, ó, que essa região que está às margens, ela tem uma tonalidade um pouco mais esverdeada, simbolizando o quê? Simbolizando a fertilidade do solo, né? Por quê? Porque, assim como na Mesopotâmia, você vai observar as cheias periódicas. Essas cheias inundam as margens. Essas margens, depois que a cheia passa, né, fica na fase da seca, fica fertilizada e você tem como aproveitar para o plantio. Para além disso, você também vai construir os canais de irrigação. E aqui mais uma ilustração para mostrar um pouco dessa realidade. Você olha aqui o rio, né? Você vê navegação, animais, você vê aqui a pecuária, mas principalmente você vai ver o que? A atividade agrícola, né? Em nome da produção agrícola, da capacidade de produção de gêneros alimentícios que essas sociedades vão crescer e vão se desenvolver, ok? Tudo bem até aqui? Vou até fazer um exemplo um pouco ligado às pessoas aqui do nosso estado que vivem no interior, né? Tem muitos alunos que são do interior e conhecem um pouco da agricultura, né? Então a gente sabe que os nossos rios e os maranhenses eles também dão a possibilidade das pessoas utilizarem as margens para o plantio, né? Então lembrando muito o que já é feito há milhares de anos atrás, né? Você vai fazer aquela agricultura no período em que os rios estão secos, mas depois ele já encheu primeiro, né? Esvaziou, e aí você vai lá e planta o arroz, né? E outras culturas que são próprias aqui da nossa região, mas principalmente o arroz, né? Nessa área mais alagada, tá bom? Agora vamos lá para a questão, para ver se vocês estão aprendendo bem. Vou fazer aqui uma questão com vocês. Vamos lá. Esse é o exercício da Universidade Federal de Santa Catarina. Várias sociedades antigas se desenvolveram ao longo de rios. Sobre ela, assinale as proposições corretas. Desculpa aqui porque a garganta está pegando um pouquinho. Vamos lá. Primeira proposição. As antigas China e Índia também são consideradas sociedades hidráulicas e se favorecem respectivamente dos rios Amarelo e Indo. Como é que eu julgaria essa questão? Falsa ou verdadeira? Prestando atenção aqui na aula, você vai ver que essa proposição ela é verdadeira. Por quê? Tanto a China quanto a Índia foram também civilizações, só que mais ao extremo, né, no extremo oriente,
que se valerem dos rios Amarelo e Rio Indo. O Rio Amarelo, que corta a China, e o Rio Indo, que corta a Índia. Então, essa proposição ela é verdadeira. Segunda sentença. A China antiga foi rica em pensadores como Sun Tzu, Confúcio e Lao Tse. Uma obra conhecida até hoje e que foi produzida no seio desta sociedade é o Tratado Militar A Arte da Guerra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Eu tenho inclusive esse livro aqui, A Arte da Guerra, do mestre Sun Tzu. Tá? É um aspecto da filosofia e do pensamento da China antiga, né? Muito desenvolvida, por sinal. Terceira, a Mesopotâmia, região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Deixa ele passar esse carro rapidinho, pessoal. Ele passa o carro e faz a zoada, não interfere. Eu estou gravando aqui na minha casa, não tem estúdio, né? Então, vamos lá. É assim, acontece. Vamos lá. A Mesopotâmia, região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, foi assim batizada pelos gregos por ficar entre os dois rios. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Quais são os rios? Tigre e Eufrates. Essa sentença ela é verdadeira. Vamos lá para a próxima. Vários povos formavam o que conhecemos por Mesopotâmia. Correto. Isso aí depois a gente vai estudar com mais calma, né? Que seria o povoamento daquela região, que vai ter várias cidades e estados com povos diferentes. Entre os principais figuram aqueus, jônios, eólios e dórios. Olha, até aqui, ó, a questão tá ok. Onde a gente vai encontrar aqui o erro? Não foram aqueus, jônios, eólios e dórios. Esses povos deram origem à Grécia Antiga, né? No caso da Mesopotâmia, são sumérios, caldeus, amoritas e outros povos, e não aqueus, jônios, eólios e dórios. Essa proposição ela é falsa. Vamos para a próxima. O Egito foi uma sociedade expansionista desde o período inicial de sua unificação política, o que levou aquela sociedade a estender as suas conquistas até o território que hoje conhecemos como Paquistão. Essa afirmação ela também é falsa, porque o Egito, enquanto civilização, não teve esse expansionismo externo. Tá? Pelo contrário, foi uma região muito invadida pelos romanos, né? Invadida pelos outros povos que ficavam ali próximos ao Egito, né? Mas não foi uma região expansionista. Então, a afirmação é falsa. Por último, o ciclo agrícola proporcionado pelo rio Nilo se refletiu nas concepções mitológicas dos egípcios antigos. Correto. Tá? Essa afirmação aqui ela é verdadeira. Tá? Isso se reflete nos seus deuses, nas suas crenças. Né? O próprio rio Nilo, para os egípcios antigos, é uma espécie de deus. Tá? Muito bem. Eu acho que deu para a gente poder entender um pouco esse conceito, trabalhar essa ideia e conseguir desenvolver um pouco, né, a respeito dos povos da antiguidade, tá bom? Vou encerrar por aqui comentando. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa questão eu vou deixar para vocês, certo? Por que denominamos os povos do Oriente Médio como sociedades hidráulicas? Tá? Vocês pensem, olha aí direitinho, não vou responder. Vocês respondem, quando a gente retornar, eu vou conversar com vocês a respeito dessa questão. Tá? Já ia até me esquecendo, ia passando por cima. Finalizo aqui com as minhas indicações, né? Tem 2 documentários no YouTube, são na forma de animação. No caso, Mesopotâmia, parte 1, Grandes Civilizações, e Egito Antigo, parte 1. Eles vão trabalhar exatamente esse momento da formação, tanto da civilização
da Mesopotâmia como no Egito Antigo. Então são documentários bem curtinhos, né, na forma de animação, mas bem interessante, tá? Quem quiser aí assistir. E o livro de referência hoje, né, é o livro do Ciro Flammarion Cardoso. Né? Então, quem tiver interesse de ver, é uma leitura que eu fiz logo quando eu entrei na graduação, né? É um livro muito bom, né? Bem tranquilo, dá para você desenvolver legal, se quiser aprofundar no tema, tá bom? Tchau, tchau. Depois a gente retorna. Grande abraço.